Gente, bom dia. Como a Simone já adiantou, o meu nome é Danilo. Eu trabalho com pesquisa. O tempo não importa, né? Vamos pular essa parte. E eu estou aqui para apresentar a jornada do cliente. Mas o que tem a ver a jornada do cliente, pesquisa e mais? Eu trabalhei já com diversos métodos, diversas técnicas. Às vezes a gente está querendo entender a primeira necessidade, a necessidade fundamental daquele que nem é um cliente, é um prospect, até entender quais são as razões desse cliente lá na frente recontratar-nos, se for um serviço, ou comprar um produto novamente. Desse primeiro passo até o último, existe uma infinidade de processos, uma infinidade de interações e uma infinidade de soluções de pesquisa. Cada etapa tem o melhor método, a melhor técnica, né, melhor tipo de análise. E isso é uma coisa que quem está no mercado já há algum tempo, estuda, pesquisa, percebe que faltava alguma coisa que costurasse todas essas pesquisas. O conhecimento que você gera desde o entendimento do lead, do entendimento do prospect, até a satisfação final do seu cliente. E a jornada do cliente, de uma maneira geral, nas suas especificidades, ela tem esse propósito, né? Fazer essa costura, né, de todas as etapas para a gente poder, de uma forma ou de outra, alinhar toda a empresa e todos os processos que envolvem o relacionamento com o cliente numa única direção. Eu já trabalhei com algumas empresas grandes e atendi departamentos diversos dentro da mesma empresa. Eram empresas diferentes, porque cada um tinha uma direção, uma forma de pensar, uma forma de interagir com o seu cliente. A jornada ajuda a diminuir este conflito entre as áreas, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente já explicou o que vem a ser, né? Esse caminho que o prospect percorre até a recompra ou uma nova contratação, onde a gente está preocupado em entender todos os pontos de interação desse prospect cliente com a empresa. E nesses pontos de interação, identificar quais que vão muito bem, quais que precisam ser melhorados e quais que existem, mas não deveriam existir, ou a necessidade da criação de algum outro ponto. Então, a jornada serve muito para isso, né? E o que é interessante, e uma das coisas que eu acho que é o mote hoje em dia para a gente conseguir diferenciar o competitivo, a gente ter uma certa empatia para o nosso cliente. A gente precisa começar a ouvir mais o nosso cliente e menos as pessoas que estão ao redor do negócio. A jornada do cliente se constrói a partir da perspectiva do cliente, da percepção do cliente. O que adianta eu ter 8 canais de contato com o cliente se esse meu cliente gosta de ser atendido pelo WhatsApp? Eu não preciso manter 8 canais. Ou, diferente, eu tenho 2 canais que não atendem esse cliente, né? Então, toda a perspectiva dessa construção, dessa jornada e dos pontos de interação é a partir da percepção do próprio cliente, é a partir do que o cliente entende como interação, como ponto de contato, como algo que ele valoriza, como um atributo, como um serviço, que você passa a construir a jornada, né? Então, essa é a grande contribuição. Vamos costurar essa jornada a partir do que o cliente pensa do meu produto, do meu serviço, para entender todos os pontos de contato e interação desse cliente com a nossa empresa ou produto, para de fato melhorar e construir diferencial competitivo. E a gente acaba envolvendo, inclusive, áreas da empresa que nunca passaram perto de pesquisa ou nunca se preocuparam com esse tipo de informação. Faturamento, contrato, dependendo do serviço, são áreas que
redigiam lá um contrato, colocavam lá as suas cláusulas e enviavam para o comercial transmitir para o vendedor, para o cliente. Em algumas empresas, a área de contrato tem muito problema. E só a pesquisa pega, mas contrato fica sabendo? Então, a área de contrato é trazida para a jornada, para ela colocar as suas dificuldades e entender como é que é a percepção, e por aí vai. Área de produção nas fábricas, né? Áreas de back-office como contrato, mas nas prestadoras de serviço. Então, se envolve, todos os processos de interação são envolvidos na jornada e, por meio de pesquisa, se constrói essa inteligência, esse caminho para ir realmente desenvolver ou melhorar a prestação de serviço. Obviamente, além de pesquisa, existem outras ferramentas que a gente trabalha junto com a empresa. Né? São técnicas de comunicação ou de formação de ideias, que é brainstorm, o design thinking, e observação. A gente às vezes senta do lado das pessoas para verem elas trabalhando, enfim, como é que agem, como não agem, para melhorar e para aprimorar os processos. Né? E entendendo um pouco mais sobre onde você aplica a jornada do cliente, a gente pode ter uma aplicação basicamente voltada para categorias de produtos ou para prestação de serviços imediatos, e aí você está olhando realmente para a venda, para a conquista do cliente, para a recontratação, né? Ou você trabalha questões de marca, né? Estratégias, atributos de posicionamento e imagem de marca. Você vai usar muito mais para comunicação, como você vai se relacionar ao longo do tempo e através dos grandes meios. Então, a jornada tem esses dois enfoques possíveis. Né? Depende da necessidade que a empresa tem naquele momento. Eu preciso aprimorar meus processos internos ou preciso melhorar meu posicionamento no mercado? Cada uma tem um caminho, cada um tem um ferramental específico. O que mais? De uma maneira geral, a construção é a partir da percepção dos clientes, mas a gente minimamente precisa organizar isso, precisa ter um pouco de método. Né? Lá nesse caso, a gente trabalha basicamente com 7 etapas, 8 na verdade, que a gente tenta identificar os pontos de interação. Essas etapas elas podem aumentar ou diminuir de acordo com a natureza do negócio, de acordo com a complexidade do que a gente está estudando. Mas basicamente a gente consegue entender um pouco a jornada, né, daquele lead, daquele prospect, lá na etapa 1, até aqui o final, a etapa 7, que é a recompra. Né? E o que a gente tenta delimitar nessas etapas? Né? A primeira etapa é a criação da necessidade. Né? A pessoa às vezes tem um problema e nem sabe como resolver, ou tem sede e não sabe como saciá-la. Né? Na etapa 2, como a pessoa percebe, né, que ela realmente tem uma necessidade, que ela tem um problema, e o que tem no mercado, o que é oferecido no mercado para solucionar. O processo de escolha, ou seja, eu tenho uma lista de fornecedores, eu tenho um hall de produtos aqui, como eu vou escolher, de que forma eu vou escolher. Né? A experiência de compra, que hoje em dia ela está muito mais diversificada. Quando você fala em experiência de compra, você vai do PDV físico até o e-commerce. Né? A utilização, a experiência com aquele serviço, com aquele produto. O relacionamento, né? Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma reclamação, eu tenho um pedido a fazer. Como é que eu ligo para o saque da empresa? Eu sou bem atendido, não sou? Minha demanda é atendida ou não? E por fim, né, ao término de algum ciclo, de um contrato ou do uso daquele produto, se esse cliente vai nos recontratar ou vai experimentar alguém no mercado. Então, essa é a ideia da jornada do cliente, é costurar todos esses processos, identificar onde estão os gaps, os problemas, as fortalezas, para que a empresa trabalhe orientada. Não é o back-office de contrato trabalhando para si mesmo. Né? Não é o marketing trabalhando isolado de comunicação ou isolado do pessoal de faturamento. Você dá uma linha mestra, uma condução para todo o processo. Mas Danilo, isso é meio óbvio. É meio óbvio, mas não acontece assim. É bem diferente. Quem é de empresa deve saber, deve ter os seus casos, que
Às vezes, tem cada departamento, cada área está apontando para alguma direção. A jornada ajuda a diminuir isso, né? E explicando um pouquinho mais sobre as etapas, uma etapa que a gente não colocou lá, mas é fundamental para a jornada do cliente, é colocar todos os envolvidos na mesma página. Tanto o Instituto Consultoria, que vai lá se propor a construir essa jornada, delimitar essa jornada, como a equipe na empresa que vai ser o ponto de contato da consultoria, da SK, com a empresa. E todos os envolvidos nas primeiras áreas que nós imaginamos, né? E isso vai mudando, isso vai sendo construído ao longo do tempo. Tem áreas que perdem importância, tem áreas que nem eram imaginadas no começo do planejamento, que devem ser inseridas no processo, né? Então, a ideia é, vamos partir para a construção dessa jornada e nós vamos chegar até que ponto? Nós vamos responder quais perguntas, né? Quais são os questionamentos, o que a gente vai entregar. Então, essa é uma etapa de organização e de planejamento fundamental para a gente construir uma boa relação entre a SK e a empresa. E aí nós seguimos para a primeira etapa, que é o aprendizado e a descoberta. Eu fiz uma cola para lembrar de algumas coisas e contar para vocês aqui, né? Essa fase, o cliente, o prospect, o futuro, o lead, ele não sabe bem o que ele quer, mas ele tem algum problema, algo incomoda, né? Mas ele não sabe bem o que ele quer, né? E hoje em dia existem uma série de ferramentas ou técnicas de pesquisa para a gente identificar essa fase, né? Que a gente fala, né? As técnicas de observação etnográfica, né? As pesquisas de hábitos e atitudes, os grupos de discussão, entrevistas em profundidade, pesquisas que procuram entender o valor percebido, cadeia de valor para determinados segmentos, um enfoque eminentemente qualitativo, né? Exploratório, porque a gente não sabe o que vai sair dali, né? E aí que a gente começa a identificar onde o cliente percebe as suas necessidades ou quais são os gatilhos que você poderia jogar no mercado para ele identificar essa necessidade e caminhar para a sua marca, né? Depois nós temos a parte da delimitação dos problemas e soluções possíveis, né? Existe um problema, como é que eu resolvo isso? E aí sim, mais uma vez, uma série de técnicas e de aplicações qualitativas, né? Mas ali você sai de uma coisa meio no ar e você já passa a delimitar uma categoria de produto ou uma determinada prestação de serviço, ela vai mais focada, né? E o que a gente fala aqui? Porra, mas você está repetindo algumas técnicas, alguns tipos de pesquisa. Gente, tem alguns instrumentos que você consegue passar por quase todo o processo da jornada do cliente. Mas se você não fizer as perguntas certas no momento certo, você não vai ter as respostas de cada etapa. Então, interagir a aplicação de pesquisas com o método certo, a preocupação, o direcionamento faz todo sentido. Algumas pesquisas que eu participei nesse momento e que trouxeram resultados muito interessantes, né? Uma empresa, há uns 10 anos atrás, uma empresa especializada em rastreamento de veículos, queria entrar no mercado. E todos os trabalhos e todos os levantamentos que nós fizemos com os clientes em potencial para adquirir um rastreador de veículos, queria junto com o rastreador de veículos um seguro. Hoje em dia, os rastreadores oferecem o seguro também. Quer dizer, foram necessidades que foram criadas lá atrás, o mercado brasileiro pede isso, né? O mercado americano não. Ele põe o seu rastreador e está feliz. Aqui a coisa tem que vir com seguro, porque senão não tem graça, senão não funciona, senão não atende. É uma diferença entre mercados, né? Uma outra, que foi uma descoberta muito interessante, que vem do setor elétrico, é a conta de luz. Sabe qual que é o valor da conta de luz para uma pessoa? Principalmente uma pessoa das classes C, menos, D, as pessoas com menor poder aquisitivo? Acesso à cidadania. Sem uma conta de luz, sem um endereço fixo, ela não pode acessar uma série de serviços públicos.
e tentando entender a relação da fornecedora de energia elétrica com o seu cliente final, não era só a energia elétrica que as distribuidoras de energia entregavam para os cidadãos. Era o passaporte da cidadania, ela poder vacinar o seu filho, poder dar entrada em qualquer serviço do governo. É muito interessante essas descobertas que a pesquisa nos traz. Então elas estão justamente nesse tipo de delimitação, inclusive de problemas que você nem imaginava que poderiam atender. Que mais? Né? Processo de escolha, qual a melhor opção? Né? Aqui você começa a olhar para marcas, olhar para produtos, e também eu tenho uma história interessante para contar. Né? A Nike, ela, há muitos anos atrás, quando existia ainda o Office Boy, vocês conhecem a figura do Office Boy, o que foi? Era um menino que fazia todo o serviço bancário, mas geralmente muito pobre. Né? E a Nike queria entender por que seu modelo top de linha, mais caro, voltado para a classe AAA, estava sendo consumido pelo Office Boy. Ela queria entender o porquê. E por que que no final das contas, esse menino, esse Office Boy, optava por comprar um tênis Nike mais caro, pagar às vezes dar duas vezes o valor do seu salário para ter aquele tênis. Para ser reconhecido na sua comunidade como um trabalhador. E a polícia não ir para cima dele, achando que ele é algum marginal. Ela mostrar que ele tinha aquele tênis, era um código para identificar que ele era um trabalhador, que ele era um office boy, que ele não estava metido na bandidagem. Né? Então, às vezes, até o processo, e isso é muito importante da gente frisar, às vezes um processo de escolha não é bem racional. Aliás, ele às vezes envolve muito sentimento, muita emoção. Né? E é nessa etapa do processo de escolha que esse tipo de informação surge, nessas peculiaridades. É bem interessante. Seguindo, tem a questão da experiência de compra. Né? Qual a melhor opção? Mas aqui, qual a melhor opção não só para o cliente, mas para a empresa? Como é que eu vou oferecer meu produto? Haja visto que hoje em dia a gente tem um rol tão complexo, tão grande de opções de venda, que vão desde um PDV físico, né, até um e-commerce. Né? Eu não vou comprar um apartamento pela internet. Eu vou visitar a planta, vou ver um decorado, eu preciso dessa experiência. Né? Como eu posso ali querer trocar um computador, uma televisão, e às vezes é mais fácil fazer isso pelo e-commerce, mas também tem gente que prefere ir na loja, escolher o modelo e levar para casa. Então toda essa complexidade de pontos de venda também precisa ser mensurada, e a gente precisa entender o que o cliente precisa, o que o cliente necessita, o que ele quer. Né? E entra uma série de pesquisas. Aqui a gente começa já a misturar um pouco, começam a entrar as abordagens quantitativas, porque agora a gente começa a necessidade de distribuição, de valor estatístico significativo, de quanto eu represento, com a quantidade de dinheiro que eu vou pôr e investir em cada um dos canais. Então é sempre muito importante a gente procurar ver teste de produto, teste de conceito de comunicação, importância, conjoint análises, PSM, acho que estava lá no 3. É uma gama bem grande e um processo importante de ser monitorado. Né? Aí a questão da utilização, né? Se aquele produto, se aquele serviço atendeu as minhas necessidades, se o meu problema foi resolvido, matou minha sede, hoje eu sei mais do que eu sabia anteriormente, hoje eu sou fluente em inglês, enfim. Né? É a experiência toda com o produto. Né? E eu não pus nada dessa, eu não me lembro. Aqui tem uma questão muito interessante do mercado de previdência privada. O brasileiro, em geral, ele não consegue entender o produto da previdência privada. O brasileiro, em geral, tem uma cultura de não planejar a longo prazo e ele tem uma dificuldade enorme de entender como é que funciona a previdência. Tanto a previdência pública, mas a época que a gente estudou, a previdência privada. Né? Então, é bem interessante a gente passar por esse conhecimento. E
o fato de não conhecer bem uma poupança previdenciária, eu não sabia por que algumas coisas funcionavam, porque algumas coisas eram descontadas ou você cobrava determinado serviço e tudo mais. E quem resolvia o problema ou quem atenuava as dúvidas era o saque. Era um serviço de atendimento ao cliente que não poderia, que tinha que ser qualificado. Ele não pode ser um serviço, geralmente a gente liga para as operadoras de TV a cabo ou de telefone, a gente sabe como é difícil a gente conseguir expressar e a pessoa entender o que a gente está pedindo. Com previdência privada não pode ser esse perfil. Você tem que ter alguém minimamente capacitado para falar sobre o mercado financeiro, para falar sobre previdência, para poder fazer. E o atendimento, por exemplo, na construção da satisfação de uma empresa de previdência privada, de um fundo de pensão, é extremamente necessário. Confiança e atendimento são os principais pilares dessa categoria. Né? Que mais? Bom, falando um pouco, me adiantando um pouco mais sobre o relacionamento e puxando um pouco do que foi essa experimentação, aqui, basicamente, nem todos os produtos, principalmente os produtos, não tem muito essa etapa, mas a prestação de serviço tem. Porém, é interessante frisar que com as redes sociais e com a pulverização da informação de uma maneira muito rápida, até quem fabrica produto hoje tem que olhar para o relacionamento com o mercado consumidor. Alguns exemplos, né? Alguns meses atrás, foi publicado no YouTube um vídeo de um moinho de milho, de algum cereal, que ele estava moendo, estava no processo de moer, junto a moendo pombos. E atribuíram esse moinho à Ambev. A Ambev teve que responder sobre esse moinho, teve que agir rapidamente, porque da maneira que essa notícia, esse vídeo se espalhou, foi absurdamente rápido, e ela precisou se pronunciar. Era um moinho na Rússia, e assim, o impacto... Se você deixa uma coisa como essa fugir pelas redes sociais, às vezes o impacto ele pode ser irreversível. A Ambev teve que lidar com isso há um tempo atrás. E hoje eu estava lendo estava dando uma olhada nas notícias. Quem teve que responder também de ontem para hoje foi a Samsung, com um post que ela fez no Twitter de uma imagem comprada do Getty Images, ele falando que aquela imagem foi tirada de uma câmera de um dos seus modelos. E um dos internautas provou por A mais B que aquilo era uma imagem comprada e não do S8, e ela teve que se pronunciar. Então, hoje em dia é muito importante a gente olhar para o relacionamento, olhar para qualquer coisa que pode abalar a marca, qualquer coisinha pode colocar o negócio, pode comprometer o negócio. Né? Então, olhar para o relacionamento, entender o seu valor e o que ele se reflete na satisfação é muito importante. Né? E por fim, a questão da renovação e da compra. Né? Passado toda a experiência, passado todo o processo onde aquele cliente se relacionou com a marca, é chegado o momento de renovar, comprar novamente ou não, né? É uma outra etapa importante, que ela carrega todo o aprendizado das etapas anteriores, né? Acrescenta mais algumas coisas e ajuda a direcionar, a alinhar essa jornada do cliente de acordo com as expectativas. Né? E o que é importante falar? Mas isso vai ficar assim eternamente? Não, o mercado e os clientes têm mudado cada vez mais rápido. Então essas empresas, as empresas que estão antenadas e querem ter vantagem no mercado competitivo, têm que olhar para o seu mercado e ver que ele está em constante mudança. Né? Um outro exemplo de uma empresa que é muito boa, que tem uma força de marca muito boa para a questão de recompra, é a Honda, a moto Honda. E não é aqui nos grandes centros, é no interior, porque a moto, ao longo do tempo, substitui o cavalo. Né? E hoje, no interior, quando a moto já está bem usada, eles trocam por uma outra Honda. A experiência de recompra, a força de marca
da Honda, da moto Honda no Brasil é uma coisa 95% a 97% de recompra da marca. É uma coisa que a gente sempre identifica no pós-serviço, nas pesquisas voltadas para recompra e renovação. Gente, minimamente era esses pontos que eu queria abrir com vocês. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, se depois a gente conversa, abre. Eu queria até contar para vocês assim, o que a gente tem se deparado também, né, que o Danilo colocou. Se eu faço uma pesquisa, eu tenho que fazer, a cada etapa eu tenho que fazer uma pesquisa? Não. Dentro de uma pesquisa você consegue aí englobar várias etapas. E o que a gente também tem se deparado, às vezes a empresa, ela tem uma série de informações, já várias pesquisas que já foram realizadas, e a gente chega mais para, como o Danilo falou muito bem, costurar essa jornada, porque você tem uma informação aqui, outra ali, eu fiz uma pesquisa de imagem, agora eu tenho aqui uma pesquisa de satisfação, e fica tudo muito solto. Então, é importante a gente fazer o quê? Reunir todas essas informações para poder aí montar mesmo, assim, costurar essa jornada, né, etapa a etapa, quais são os canais, por onde que eles me acessam. Às vezes a informação está dentro da empresa. É só preciso assim, ter esse olhar crítico, né, esse olhar com o intuito de falar, tá, o que eu faço com essa informação? Eu acho que essa é a grande importância, né, que nós temos aí com uma série de pesquisas que a gente realiza ao longo de um período e fica tudo muito solto. Além disso também, eu acho que se vocês quiserem até contar casos para nós, como é que tem acontecido na empresa, acho que essa é a ideia do nosso dia aqui, do nosso encontro, trocar informações. A gente passou aqui algumas coisas que a gente vivencia, né, em relação à jornada. Eu vejo que a procura hoje é muito grande sempre para as primeiras etapas, né? As primeiras etapas porque eu quero saber, eu quero ampliar minha carteira de clientes, né? Porque a etapa lá 1, 2 e 3, que são etapas que é onde o cliente está lá na busca, na procura, mas são etapas também muito qualitativas e às vezes a empresa tem dificuldade de entender essas metodologias também. Então, por isso que nós, como especialistas no assunto, a gente procura mostrar, né, para vocês assim, esses ganhos. A gente não trouxe, como a gente trabalha, tudo que a gente trabalha, a gente tem contratos de confidencialidade, né? Mas tem muita coisa aqui que a gente poderia passar um dia, não amanhã, contando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mas também alguma pergunta, vocês podem fazer agora, que é aberto, a gente não estruturou nada rígido. Se vocês tiverem alguma coisa agora, eu quiser escutar a Márcia, agora a Márcia vai contar aí pra gente a empreitada, a jornada dela com pesquisa, né, Márcia? Como é que vocês querem fazer? Vamos seguir com a Márcia? Deixamos para depois? Pode ser assim? Tá? Maravilha. Então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Só para me apresentar aqui para vocês rapidamente, né? Então, meu nome é Márcia, hoje eu estou como gerente de marketing e inteligência na CPFL. Vale dizer aqui que a CPFL, principalmente quem é aqui da região conhece, né? Estamos juntos todos os meses, mas eu trabalho numa divisão que não é a distribuição de energia. São todos os outros negócios como eficiência energética, geração solar, venda de energia, que existe essa linha também, serviços de infraestrutura. Então é uma divisão bem mercadológica e onde a pesquisa, o conhecimento do cliente, o conhecimento do mercado, ele faz muito sentido e a diferença realmente para a gente ganhar espaço, né? Então, só para dar um pouquinho aqui do meu overview, eu sou publicitária, trabalho com comunicação há muito tempo, fui para marketing, fui para inteligência de mercado, fui para finanças também, para dar um background aí importante. Quando eu comecei com inteligência de mercado, eu tinha muito pouca informação, assim, conhecimento. Me juntei aqui com o pessoal da Skip, que é uma associação de profissionais de inteligência,
e aí você começa a entender e descobrir outras técnicas, outras metodologias. E aí um outro tema que começou a surgir na minha vida é a inovação, né? Então, já até está meio batido, mas o que é inovar, né? Inovar é conhecer, né? E quando a gente fala de pesquisa, para mim, o que é a pesquisa é o conhecimento. E hoje eu acho que a gente fala que a gente está saindo da era da informação, né? Do século XX, que a gente tinha as mídias, um poder, e tem obviamente até hoje, de influência muito grande, mas isso tem caído bastante pelo conhecimento. Então, informação pela informação, hoje ela não tem valor, a gente precisa dar mais um passo, né? Só que se a gente também não conhece com quem a gente está falando, com quem a gente está se relacionando, aonde a gente tem que chegar, é muito mais difícil você saber para que você está fazendo aquilo, né? Então, quando a gente fala um pouquinho de, e vou falar obviamente da minha experiência pessoal também, não só na CPFL, né? Mas quando eu penso na importância da pesquisa hoje para as estratégias do negócio, aqui já tem um primeiro ponto. Pesquisar, como eu disse, é conhecer, né? Se a gente não está aqui a favor de olhar para o negócio e olhar para o futuro disso, a gente já está começando mal, né? Então, eu penso que tudo que a gente faz tem que ter esse objetivo estratégico de ajudar a empresa ou a dar o próximo passo, ou a dar um passo diferente, ou simplesmente voltar atrás e falar, não vamos dar esse passo, né? Vamos fazer outra coisa. E isso é muito difícil, né? Porque a gente percebe que, até estava conversando com o Guilherme, né, que também trabalha numa grande empresa, às vezes é difícil você quebrar esse status quo, né? Principalmente do seu gestor ou principalmente de pessoas que estão na empresa há muito tempo. Não, isso daqui está dando certo, deixa quieto. Vamos fazer outra coisa, né? Acho que é só lá na Suécia a gente fala que isso acontece, aqui no Brasil não. Mas enfim, isso é uma realidade do mercado brasileiro, é a cultura do Brasil, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Justamente porque hoje o mundo está mudando e está mudando muito rápido. Se a gente, como líder aqui dessa frente, que eu estou indo além da pesquisa, estou pensando na frente do conhecimento, da informação e do olhar para o futuro, se a gente como agente realmente não se coloca à frente e não entende isso, a gente está deixando de fazer o nosso papel também, né? E isso não é o papel do gestor, é o papel de cada um que está ali no negócio, no dia a dia, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, mas para mim essas são as principais, mas não são as únicas, né? Então, quando eu penso para a importância realmente da gente olhar para a pesquisa, estudar o mercado, estudar o nosso cliente, aprofundar esse conhecimento, o que eu estou pensando? É olhar para o futuro mesmo. Então, o que mais que a gente pode fazer? Para onde a gente pode crescer? A gente está no caminho certo? A gente está falando com o cliente certo? E isso não importa se está num B2B ou num B2C. O B2B, às vezes, ele é mais... O B2C, às vezes, é um pouco mais fácil a medição, né? A oferição, acompanhar isso. Mas tem N formas de fazer isso no B2B também. A gente tem algumas experiências boas, né, Sim, com isso. É possível e a gente tem que fazer, né? Uma outra coisa é entender melhor o ambiente do negócio. Você tem que saber quem são seus concorrentes, quem são seus clientes, quem são aquelas empresinhas de fundo de quintal que estão te incomodando, né? De repente, aquela empresinha de fundo de quintal é uma Apple do amanhã, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses pequenos movimentos de mercado que hoje são pequenos, mas eles podem levar a uma disrupção muito grande lá na frente. E com a tecnologia, isso é muito possível. Então, se engana a empresa que acha que o time que está ganhando não se mexe, porque pode vir um pequenininho e mudar todo o seu mercado e toda a sua história. E aí, para você se mexer, é muito mais difícil. Né? A gente fala que lá na CPFL, a CPFL é um transatlântico. Então, para começar a fazer o movimento para sair do porto,
É devagar, mas tem que ser, tem que fazer, né? Então é isso. Vem lá aquele barquinho a remo, vai que vai, só que ele não tem velocidade, né? Então a gente tem que conseguir usar também as ferramentas internas para deslanchar. Uma outra coisa aqui é direcionar o caminho e ajudar a priorizar. Então, em tempos de Big Data, né, onde se tem informação de graça na internet, é só dar um Google, você tem tudo, né? O YouTube, você faz qualquer coisa. Então, assim, tanto faz quem está ali. O ponto é, por onde eu começo? Né? O que eu preciso fazer? O que eu faço com isso? Então, se a gente não consegue ajudar nesse sentido, vai ficar muito mais difícil, né? Existem N ferramentas de tecnologia, metodologias de análise. O próprio mapa aqui da jornada do cliente é um deles, né? Para a gente conseguir falar, bom, aonde está o meu problema? Qual é o meu problema? Então, é por aqui que eu tenho que começar. Beleza, identifiquei esse problema, vou trabalhar nele, próximo, e assim vai, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de pensar no meu dia a dia mesmo é que um negócio forte é aquele que entende seu público a fundo e se relaciona com ele. Então, se a gente quer construir um negócio sólido, né, contribuir com essa construção, você precisa sim saber aquela jornada de ponta a ponta. Porque ali o que está falando a jornada? E ali a gente fala que é a jornada do cliente, mas pode ser a jornada do funcionário na empresa, né? A adaptação do modelo é o mais fácil. Mas é entender os pontos de interação e o que você deveria fazer em cada um deles. Então, quando você mapeia através da pesquisa mesmo, entendendo assim, no momento da descoberta, o que eu preciso fazer para a descoberta do cliente sobre mim ser mais fácil, é aí que eu tenho que agir, né? E trabalhar isso ao longo de todo o movimento. Então, não basta entender o cliente, tem que entender a fundo. E tem mesmo. Tem um case legal da Nike também. Eu trabalhei com algumas divisões da Nike antes de vir para o B2B. E tinha uma pesquisa que eles faziam, eles tinham uma agência só para cuidar do CRM. Então, a função da agência era olhar todos os dados de cliente. E o que gerou esses dados de cliente? Gerou, lá em São Paulo, na Oscar Freire, uma loja com personalização do tênis, né? Gerou um grupo de corrida da Nike com uma série de benefícios, como se fosse um grupo fechado, né? Então, ali eles conseguiram tirar valor e os números da Nike incrivelmente cresceram, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás, era só Mizuno, que era o tênis de corrida. A Nike nem era relevante, ninguém nem lembrava, só lembrava dela para o futebol, para o tênis do dia a dia. Deu um boom, assim, enorme. Por quê? Porque eles entenderam o cliente, eles entenderam que ali tinha uma oportunidade. Baseado em quê? Baseado em ouvir o cliente, entender a necessidade e usar o dado que eles tinham. Então, é isso, né? A gente, quando faz alguns estudos de inteligência, tem alguns números cabalísticos, né, que a gente sempre usa. Então, 80% da informação que a empresa precisa está dentro da empresa, não está fora, né? E como que a pesquisa ajuda a gente? Na priorização, no insight, em como a gente deve consolidar essa informação e trazer as coisas de uma forma que seja possível da gente trabalhar. Porque tem muita coisa, tem muito dado, mas a gente tem que começar de algum jeito. E, obviamente, a gente tem algumas dificuldades a serem enfrentadas, né? Eu já mencionei algumas, mas o que eu vejo? Apesar da gente estar aqui no século XXI, da informação, do Big Data, da inteligência artificial, de um monte de coisa de tecnologia muito louca, falta conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é justamente do resultado que aquilo vai trazer. Conhecimento é por que eu tenho que fazer uma pesquisa se eu posso entrar na internet e tirar uma informação de lá?
baixar um e-book de uma empresa X que vai me dar todas as informações. Não vai, né? Não vai. Então precisa conhecer, inclusive precisa conhecer a metodologia. Então se você está lá propondo para o seu chefe ou propondo para o board da empresa uma análise de jornada do cliente, você tem que entender do que você está falando, porque você tem que ensinar ele disso também. E esse é um gap muito grande, né? Que a gente enfrenta. A Simone passou por alguns momentos comigo, assim, de explicar assim, olha, uma pesquisa é feita dessa forma, a gente tem um formulário, tem um questionário. Eventualmente a gente precisa passar por isso. E isso é legal porque uma vez que dá certo, traz uma credibilidade pessoal para o processo e para a área muito grande, né? Então, a gente precisa, obviamente, entender internamente também como é o nosso público-alvo, enfim, nossos interlocutores, mas é importante lembrar que, apesar de tudo, falta conhecimento. E conhecimento também, né, falei da metodologia, mas conhecimento do cliente. Então, se a gente não entende nosso cliente, nosso mercado, é muito mais difícil também de traçar boas estratégias. Um outro ponto é a resistência à mudança, né? Eu mencionei aqui algumas coisas, mas às vezes o resultado que vem não é o resultado necessariamente que se espera ou que se imagina, né? Então, a gente sempre procura trabalhar com hipóteses. A gente tem algumas hipóteses, a gente está ali, trabalha todo dia, sabe um pouco do mercado, do negócio e até das expectativas. Mas a gente tem que entender que isso são hipóteses e que pode ser que elas não sejam positivadas. Pode ser que a sua hipótese seja quebrada ao decorrer aqui do conhecimento que você vai ter. E tem que estar preparado para isso, porque uma hipótese negada significa que você precisa fazer alguma coisa. Talvez logo, talvez possa esperar um pouquinho, mas precisa mudar, se você realmente achar que é o caminho, né? E essa é uma parte muito difícil, porque mudar é difícil, né? E às vezes é uma coisa muito pequena, às vezes a gente quer mudar e quer mudar o mundo, quer mudar tudo. Não, começa pequeno, começa devagar, faz uma coisinha, mostra o resultado. E aí você vai conseguindo conquistar também a confiança e mudar não só a sua lógica, mas a lógica de todos, né? Como o Danilo falou. Dar essa linha guia, fazer todas as áreas envolvidas nesse processo entenderem da mesma forma e entenderem até onde a gente tem que chegar juntos. E o seu papel também. Então, mudar é bom, faz parte do processo. Uma outra coisa que eu vejo bastante é a falta de empatia com o cliente. Eu não sei exatamente os mercados que vocês trabalham, mas às vezes a gente quer empurrar o produto para o cliente, né? Então vamos lá, eu tenho aqui um produtinho A, ele é assim, quadradinho, branquinho, é isso que eu tenho, cliente. Se você não quiser, não quer, deixa que eu vou vender para outro. Não pode ser mais assim, não tem mais espaço para esse tipo de coisa no mercado. Claro que a gente sabe que customização de produtos não é um negócio fácil nem simples e tem um custo para a empresa. Mas às vezes é um custo que vale a pena para você se aproximar do cliente ou entrar naquele cliente para vender um negócio que vai dar um retorno melhor, né? Então, sentar na cadeira do cliente é muito importante, né? Eu tinha um chefe que falava que marketing de cadeira, e aí marketing, coloco marketing, vendas, inteligência, que fica todo dia sentadinho na cadeira no escritório, pode ir para casa fazer outra coisa. Porque se você não sai para ouvir, você tem que ter sua própria opinião, né? Então, você não sai para ouvir, para entender, você vai estar sempre enviesado. E aqui a gente precisa ouvir o cliente, sentar na cadeira dele e fazer a leitura, né? Uma outra coisa também que a gente sente, assim, sempre voltando das pesquisas, é que algumas pessoas sentem que as dores são expostas. E isso significa expor o trabalho de cada um. Então, isso é sempre uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na forma de levar, mas sempre precisa ser dito. Porque se o cliente se prestou ao trabalho de falar o que ele pensa sobre a empresa de vocês, esse é um cliente muito valioso. É o cliente que você quer ter do lado. Não é o cliente que você quer
esquecer dele, né? Porque ele está te dando um insight daquilo que você precisa ser bom ou daquilo que você precisa melhorar, mesmo que isso seja uma dor, mesmo que isso seja uma coisa difícil, né? E, obviamente, não levar para o lado pessoal ou para o lado departamental. É uma necessidade do mercado e isso precisa ser trabalhado, sim, naturalmente. E uma outra coisa também bem comum é a procura de culpados. Ah, mas não é minha área, não é marketing, é vendas. Eles que não fazem o trabalho deles direito. Ah, é suprimentos que não me entrega, né? Ah, é o marketing que não faz a campanha boa. Não tem uma questão de culpados aqui, não é isso. O que a gente quer é, juntos, construir uma empresa que performe, porque o nosso trabalho depende disso, né? O nosso salário, nosso sustento também depende disso. Então, quando todo mundo lembra desse pequeno detalhe, as coisas fluem muito bem. Então, é importante, assim, a gente quebrar esse paradigma com pesquisa que vai expor problemas. Não, vai trazer insight. E vai muito de como a gente encara. Então, a gente tem que levar isso de uma forma como uma oportunidade mesmo, de melhoria. E é isso que a gente tem feito. E é engraçado porque eu já passei por alguns ciclos de pesquisa na própria CPFL e na empresa que eu estava antes também. E você vê que cada novo ciclo, como você leva essas duas principalmente aqui, você vai trazendo uma pessoa nova para o lado. Não, estou entendendo, pesquisa é importante, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um plano, vamos trabalhar isso realmente para trazer o cliente para o nosso lado. E aí, obviamente, a gente sempre chega em algum resultado, né? Mas para mim, assim, pessoalmente, o melhor resultado que a gente tem é o do conhecimento. Então, é o conhecimento do perfil do cliente, da necessidade do cliente e do momento do mercado. Então, para mim, essas três coisas aqui são os fatores críticos de sucesso de qualquer coisa que a gente fizer, que a gente entenda aquilo que a gente está fazendo, né? Claro, o objetivo final é sempre o cliente. Então, entender ele é a melhor forma de você conseguir conquistar ele, né? E existem, como eu falei, vários números cabalísticos aí que a gente trabalha. E assim, uma conta rápida o cliente da carteira é muito mais barato do que o cliente novo, né? Isso é uma coisa super divulgada. Se vocês sentarem hoje lá e avaliarem, é verdade. E da onde que vem essa informação? Dessas três coisas. Entender, se você começa entendendo o perfil da sua carteira, você consegue explodir isso para outros mercados, para outros clientes parecidos, fazer uma comparação. Então a coisa começa a acontecer. E obviamente isso vai dar resultado em vendas, em valor de marca, em processo, até em pesquisas como organizacionais, né, de clima organizacional, melhores empresas para trabalhar, porque está todo mundo sabendo o que tem que fazer, né? E uma coisa que daí uma experiência positiva e negativa que eu posso compartilhar com vocês, assim, sempre que a gente fizer uma pesquisa, é importante o final disso ser um plano, mas ser um plano que seja acionável. Então você tem que conseguir executar aquele plano, estabelecer um tempo, né? Mas fazer, porque daí sim isso vai acontecer. Os resultados, eles não aparecem só pelo conhecimento da pesquisa, é pôr aquele insight em prática, é pôr esse conhecimento em prática, senão não tem resultado, né? Então, essa é a parte mais difícil no fim da pesquisa, é pôr em prática isso, é fazer isso rodar, mas eu acho que quando isso acontece, é um outro patamar, a empresa chega num outro patamar, né? Tem vários exemplos aí também. Tem um que eu gosto muito da Unilever, né? Então, se você pensar em empresas que vocês admiram, elas fazem isso. Então, é uma dica pra gente, né? Que tá aí ainda, talvez em níveis um pouco mais iniciantes. Mas lembra sempre daquela empresa que você admira. Entende o que ela faz. Provavelmente ela tá nessa linha. E aí é um benchmarking pra gente também. Mas é isso. Então, às vezes, parece que a pesquisa é uma ferramenta, é um meio, não é um fim. Mas o fim precisa estar muito claro, muito bem estabelecido
e muito bem comunicado para que todos contribuam para que isso aconteça, né? Para que esse resultado aconteça, para que a empresa cresça, porque esse eu acho que é o objetivo de todo mundo que está trabalhando, né? Então, era um pouco isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se vocês quiserem trocar aqui uma experiência. Para mim, esse é um assunto muito legal, porque eu gosto bastante de pesquisa. E assim, faz bem parte do meu dia a dia, né?